Olá, olá, pessoal aqui do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Pode contar, você é dono da sua história. A intenção desse podcast é resgatar a força, a coragem que está lá atrás na nossa história, que muitas vezes a gente esquece que a gente tem tanta força e tanto poder que está dentro de nós. E o podcast, ele pode ser contado, você pode trazer sua história se você quiser. Se você gosta dessas histórias, curte, compartilha. A intenção aqui é que essa mensagem ela chegue para mais e mais mulheres. E hoje eu estou aqui com a Sandra Duarte. Ela vai contar a história dela. A Sandra é uma pessoa muito querida, é uma empresária. Ela tem várias coisas aqui que ela vai trazer para a gente do trabalho que ela faz. E Sandra, seja muito bem-vinda. Sandra Duarte, minha querida. Muito Prazer muito obrigada. grande estar aqui. Obrigada por você ter aceitado esse convite de estar aqui nesse podcast. Faz tempo já que você estava na minha lista Que bom. para você vir aqui. Que bom que você aceitou o convite. Estou muito feliz, muito grata. Então, a Sandra é uma empresária. Ela tem uma comunidade que ela traz, resgata a essência das mulheres. Ela está com outro produto também agora, com uma lingerie que tem uma proposta diferente. Ela é mãe, já trabalhou na CLT, é casada, tem 50 anos. Sandra, Isso. microfone é seu, minha querida. O que que você tem para Muito, compartilhar de nós? Você é dono da sua história. muito obrigada, né, pelo convite. Fico feliz de ter esse espaço aqui com você, que é uma mulher que eu admiro, né, com muita garra e força. E quero compartilhar, sim, hoje, um pouco da minha história, daquilo que eu vivenciei e tenho vivido, que tem feito muita mudança, assim, na minha vida. Então, como você, né, me apresentou, sou mãe da Júlia. A Júlia tem 11 anos, sou casada há 16 anos com o Jairo. Eu moro em Rio das Ostras, litoral do Rio de Janeiro, que foi uma decisão que eu tomei na minha vida de mudar geograficamente há uns 3 anos. E tive uma carreira corporativa de 25 anos. Nos últimos 15 anos, trabalhei numa multinacional. Trabalhava na área de operações de benefício, corretora de seguros. E, na ocasião, trabalhava com todos os tipos de benefícios, seguro de saúde, odontológico, seguro de vida. E fiquei 15 anos, assim, sempre fui muito executora, uma energia masculina lá no talo, sempre fui uma mulher muito competitiva também. E atuei durante esse tempo lá, até que eu fui surpreendida num dia com um burnout, né? Com esse diagnóstico, que é muito similar à depressão, muito similar à ansiedade generalizada. O tratamento é muito parecido. E ali eu entendi que eu precisava dar uma pausa para olhar para mim. Uhum. Porque as mulheres hoje, elas não percebem, mas a gente está numa corrida e normalizamos essa correria. Às vezes a gente aborda uma mulher e ela diz, ah, tô correndo, tá corrido, e ela parece que normalizou e aquilo ali é o que tem de melhor. E eu entendi que não, que eu também estava nessa matrix, nessa correria e aceitando aquilo ali. Então, quando o meu corpo parou, e quando eu digo que ele parou é porque eu tive um lapso de esquecimento. Eu já não tinha ideia se, por exemplo, eu acordava, eu não sabia se eu tinha tomado café, se eu tinha almoçado, se eu tinha tomado banho naquele dia. Isso para mim foi muito dolorido, que eu ficava com vergonha. E eu perguntava ao meu marido assim: eu tomei banho hoje? Para você ver o nível de esgotamento e cansaço. Só que o burnout chega, a ansiedade generalizada e a depressão, ela não chega de uma hora para outra. Não. O meu corpo deu sinais, muitos sinais. Só que eu não parei para dar atenção. Eu tive assim, feridas nas mãos e nos pés, que é chamado de desidrose, né? Uma Uhum. escamação, E aí que a é. gente entra naquele lugar, né, Sandra, de que, é normal. Minha colega de trabalho tem, né? Eu também Tá, trabalhei no corporativo. Ah, então minha colega de trabalho é estressada, ela também tá com burnout, aí toma um remedinho, tudo se resolve e a vida vai indo, né? Então o corpo exatamente. realmente ele vai dando sinais, né? Não é aquela coisa assim, do nada. Eu tive um Não é do burnout. nada. Não é do nada. E interessante, só que quando eu sentia minha pálpebra tremer, meu queixo tremer, ficava assim, às vezes eu acordava 3, 4 da manhã e bem pertinho, né?
de fato, de eu entrar de licença, que eu precisei entrar de licença pelo INSS para eu me recuperar, eu já acordava tipo 5, 6 vezes na madrugada, agitada como se eu não tivesse parado de trabalhar. E aí, quando veio o esquecimento, eu falei, não, eu entendi que foi o pé no peito. Falei, agora eu preciso parar. Parei, comuniquei a empresa. Só que o interessante é que nesse período, a gente tem uma dificuldade de olhar para a gente e entender assim. Eu cheguei nesse ponto por quê? O que que é mais fácil? Culpar a empresa, culpar pessoas, falar da sobrecarga de trabalho. Terceirizar que alguém me colocou naquele lugar, né? Como se alguém tivesse lá te amarrado no pé da cadeira. Agora você tem que ficar Exatamente. aqui. E mesmo assim, se a gente escolhe ficar ali amarrado no pé da cadeira, a escolha é nossa de se permitir Exato. ficar, né? Se amarrar. E a chave está na nossa mão. Sim. E interessante que nesse período eu só terceirizava, porque era empresa, porque era sobrecarga, são as pessoas, e eu não conseguia olhar que eu era líder da minha vida. Eu decidi assinar um contrato e trabalhar ali. Eu decidi ter o cargo de liderança, ter uma equipe grande, eu já tive até 90 colaboradores comigo. Eu liderava clientes multinacional, não, são clientes globais, que exigia muito. Mas eu gostava desse desafio. E eu fazia com gosto mesmo. Sabe? Quando eu entregava um projeto, que eu tinha visibilidade, que eu tinha reconhecimento, eu amava. Porque eu tenho oralidade 25%. Então eu gosto desse tipo, sabe, de entrega. Isso faz parte do meu perfil. Pois bem, e até que eu parei para pensar, eu falei, gente, tem algo mais que eu preciso olhar. Nesse período, eu voltei, né, na verdade, um contato com a minha mentora, que eu já tinha feito um processo, ainda no corporativo, que eu queria, na realidade, naquela época, ser promovido. Eu a encontrei numa das lives e comecei, fiz parte de uma comunidade, Panthers, e nesse período eu comecei a olhar para mim. E ali eu percebi o quanto eu estava desconectada de mim, que não era sobre o externo, era sobre o interno. Ali eu fui aprender a descansar, entender que eu precisava dormir melhor, me alimentar melhor, ter um tempo, sabe, ocioso ali para eu fazer, dar atenção para minha família e tal, porque eu estava muito acelerada. E na ocasião eu já tinha mudado aqui para o litoral, que foi uma decisão também para eu ter uma qualidade de vida melhor. E aí, como é que eu fiz, né? Primeiro procurei a psicóloga. A psicóloga falou: não vou poder te receitar medicação, você vai procurar psiquiatra. Procurei a psiquiatra. E ela me receitou vários medicamentos, falou que de fato eu precisava entrar de licença, que eu estava num estado bem, bem importante. E Ou assim seja, eu você comecei. estava com a saúde, sua saúde mental já estava te dando sinais de que você não estava bem. E quando chega no corpo, né, é o que eu sempre falo, né, assim, É, quando chega no corpo, é porque a nossa saúde, né, conexão com a nossa espiritualidade, com a gente mesmo, né, nossa saúde mental, nossa saúde emocional, ela já estava em desequilíbrio há muito tempo, já estava no sim, limbo. E sim. aí, como você traz, né, essa questão do dia a dia, eu acho muito interessante isso que você trouxe. Então, todas as mulheres que eu entro em contato, que eu falo, né, nas minhas alunas, das pessoas que eu atendo, essa palavra correria, ela faz parte. Ei, tudo bem? Como é que você está? Ai, tô na correria, tô na correria. Tá Então, corrido. tô corrido. A É, questão é estar corrido ou eu estou com demandas, e as demandas que eu tenho, elas são para mim, no sentido que se é algo produtivo, ou eu estou apenas me ocupando. sim. Parece É, que ocupado ou produtivo, exatamente. ontem até eu, né, não sei quantas pessoas vão ouvindo, aqui do Outubro Rosa, fazendo uma palestra sobre o Outubro Rosa, falando essa questão de descanso. Aí uma moça falou assim para mim: Nossa, eu tenho um tempo ocioso na minha agenda e aquele tempo me incomoda e eu vou arrumar Olha, algo para fazer. Quando a gente está em casa, a gente vai arrumar uma gaveta, quando a gente está no trabalho, a gente arruma um outro projeto, quando a gente está com o cliente, e a gente está sempre arrumando coisas como se fosse um erro, uma culpa, a gente descansar, não é assim? a gente não aprendeu, né? A gente Não aprendeu a estar ocupado aprendemos. e a servir, e que, assim, algumas décadas, né, a mulher tem um tempo para descansar, ou ela estava doente, né, ou ela era preguiçosa, né, vamos dizer assim. E hoje a gente entende que a gente precisa desse descanso e que faz parte, né, da nossa vida.
E como é importante esse olhar, né? Então, Sol, nesse período que eu fui à médica, que ela me licenciou, me passou várias medicações. Eu cheguei em casa e eu falei, bem, eu vou fazer um teste comigo durante 30 dias. Eu respeito, né, toda a orientação Sim. médica, mas eu vou mudar meus hábitos aqui. Porque eu entendi que se eu quisesse resultado diferente, eu precisava fazer coisas diferentes. Eu comecei a fazer caminhada aqui na praia, dormir melhor, tirar um pouco de rede social, coisas assim que estavam, sabe, me sufocando, e aceitar, acho que foi o ponto principal, aceitar e acolher o meu momento. Não me sentir envergonhada porque eu estava esquecida. Então, quando a gente aceita a fase que a gente está, é o caminho para a cura. E ali eu vim com as receitas, né? Comuniquei a empresa e tudo. Só que durante um mês eu comecei a fazer o que eu nunca fiz na vida, talvez. Descansar, caminhar. Quando eu me conectava aqui com a natureza, assim, sabe? Caminhava perto da praia, colocava o pé, assim, na areia. Os primeiros dias foram muito difíceis. Eu sentia dores no corpo todo, porque também não era só o sedentarismo, né? Fazer algo que é um novo hábito, né, para a nossa vida, precisa ser muito diligente ali, que senão você não consegue. E eu colocava gelo, sabe, na perna, no joelho, que me doía tudo, coisa assim que eu nem conseguia entender. E eu não tem problema nos ossos nem nada. Mas a minha mente ali também não permitia que eu fizesse aquilo. Depois eu fui descobrir, né? As lealdades que eu tinha ao meu clã de mulheres que nunca fizeram nenhum tipo de exercício físico. Eu fui romper essa bolha e eu senti muito. Mas mesmo assim eu ia devagar, diminuía o tempo. Em 3 meses eu me recuperei. Eu ia periodicamente, de 15 em 15 na doutora. No primeiro mês, assim, eu nem comentei nada que eu não estava usando medicação. Ela falou, nossa, a melhora tá assim. Você tirou a Impressionante. medicação por conta própria, não? Eu não comecei. Eu não comecei a tomar medicação e me dei um mês para eu me curar, né? Para entender se o meu Sem o corpo medicamento. tem o medicamento. Só que eu super respeito quem hoje está nesse estágio e toma medicação. Porque cada caso é um caso. Sim. E ali eu fiz um compromisso comigo durante um mês. Se eu não melhorar, eu compro a medicação. É claro, né, que algumas pessoas não concordaram comigo, mais próximas, você precisa tomar medicação. Eu falei, eu não estou negando, mas eu quero saber se eu consigo, se existe uma outra forma. Porque se eu descobrir que eu consigo, eu vou poder ajudar muitas mulheres também, não é? E provar que é possível. Pois bem, aí eu fui melhorando, porque eu comecei a dormir melhor, me alimentei melhor, e eu buscava, né? E eu comecei, na mentoria, buscando essa ajuda para eu conseguir sair desse quadro. Em 3 meses, eu tive alta. E aí a médica falou: "Ó, você pode voltar a trabalhar." Só que o que que aconteceu nesses 3 meses? Foi em 2023. Eu descobri a vida que eu queria. Eu descobri como assim a vida que eu desejava, né? Que eu escolhia para minha vida. Levar minha filha lá no, na atividade, ter um tempo para cuidar da minha casa, trabalhar com algo que faça sentido para mim, ter um tempo para descansar, sem viver nessa pressão, né? Cuidar do meu casamento, coisas que para mim eu buscava essa harmonia, mas eu não sabia o como. E aí eu decidi, através de uma ferramenta de coach, por isso que eu amo coach. Eu fiz lá ganhos e perdas. Naquele dia foi a decisão. Eu A ferramenta é listei o que. maravilhosa, né? Então, assim, eu vou falar de um Hum, lugar que eu tinha passado por um processo de coaching há muitos anos atrás, quando começou, eu acho que eu não estava pronta, a pessoa também não estava pronta, e sempre teve muito preconceito com o coach. Mas o coach sim, bem feito, um bom profissional, e a pessoa que está ali do outro lado disposta a passar, né, por esse processo, por essa jornada, né, chegar do ponto A para o ponto B, é maravilhoso. muito forte. Muito, e assim, e é bem profundo e bem direcionado, né? Então, quando eu fiz lá ganhos e perdas, eu entendi que onde eu estava, eu tinha mais perdas do que ganho, emocional e física. Eu falei, diante de fatos, né, não há argumento. Então você precisa tomar uma atitude. Aí sentei com meu esposo e falei, ó, eu vou resolver, eu não vou permanecer. Eu quero continuar trabalhando, sim, fazendo algo, mas. E ali eu tinha 47 anos. Foi há 3 anos isso. E as pessoas, nossa, você é louca, você vai sair de uma multinacional, com um Uhum. salário, com PLR, com. A gente tinha até ações, né, na ocasião da empresa. E é uma empresa boa, que eu honro demais, muitos benefícios. E eu falei, vou porque
Quem eu sou hoje não está alinhado com aquilo que eu estou trabalhando. Eu preciso de algo mais. Eu preciso preencher isso. Pois bem, decidi, eu pedi demissão. Com 15 anos de empresa, sim, pedi demissão, saí. Eu era, assim, uma líder muito conectada com o meu time. Meu time entregava muito bem. Eu tenho muito orgulho. Tem pessoas que eu me conecto até hoje, sabe? Eu sempre olhei para o ser humano como humano. Eu sei que ele tem entrega, tem meta e tudo, mas eu sempre olhei com essa visão, né, para poder eu conseguir ter pessoas boas e que quisessem, de fato, entregar um trabalho com excelência. E aí saí e falei, agora, vou fazer o quê? Eu disse, mas você vai sair com 47 anos, quase perto de se aposentar? Você tem que ficar lá até o fim. Ó, transição de carreira com essa idade é muito difícil, hein? Você está caminhando para Uhum, 50. Você tem uma filha pequena. Você acabou de mudar. E eu vi muita coisa. Só que tem uma coisa que eu aprendi. O externo pode estar falando, emitindo várias mensagens, mas o que é que a gente sente? O teu sentir diz o quê? O meu sentir disse o seguinte: encerrou para você aqui. Chegou. E eu segui o meu sentir. Assim eu fiz, me desconectei da empresa, graças a Deus eu saí super bem. Fui muito reconhecida no tempo que eu estive lá, sabe? E fez parte, parte principal. E muitas conquistas que eu tenho hoje foi em prol de ter trabalhado lá. Das pessoas que eu conheci, foi, assim, uma fase boa para mim. E aí eu entendi que eu precisava de algumas mudanças. Primeira coisa que eu não sabia fazer era colocar limites. Eu era aquela pessoa que eu ajudava todo mundo, dizia sim para todo mundo. Tinha muita dificuldade de uhum. dizer não. Eu também não tinha valores definidos. O que que era importante para mim? O que que eu não ia tolerar na minha vida? Isso não estava claro. Isso que você está Então, trazendo, né, Sandra, é duas coisas que você trouxe aqui que é bem importante. Aprender a dizer não, colocar limites e saber os nossos valores. E eu sim, vejo muitas mulheres que me procuram, com quem eu falo, é isso. Então, como a gente fica nesse papel, a gente não saber quem a gente é, então tudo que vem de fora, eu vou comprando. Eu acabo comprando o ponto de vista das pessoas. E é muito interessante o que você trouxe, né? Também já passei por isso, né? Eu tinha 14 anos de empresa, uma multinacional, tem todos esses benefícios que você tinha aí. Você é louca, você vai sair? Vou. Que eu senti que aqui não era mais meu lugar. E é, esse sentir, ele é muito importante, né? Quando a gente aprende também a colocar limites, saber o que que é importante, aí você fala, ah, mas você é louca, você tá perto de se aposentar, né? Então, quando a gente compra pontos de vista das pessoas, compra. os nossos olhos são a janela da nossa alma. Quando eu Sim, compro o ponto de vista das pessoas, é como se eu estivesse comprando a alma da pessoa para mim. Não a alma no sentido de obsessor, né, espiritual, não, mas eu tô comprando a vivência daquela pessoa, que ela tem dela. E não, não, meu sentido é dizendo que é para eu sair desse lugar. E aí é uma forma de também começar a colocar limites, porque eu sei quem eu é, sou, como você trouxe, né? Quais são os meus valores negociados que eu não vou mais abrir mão, como você trouxe, né? sim, Tá com você, tá com a sua família, levar sua filha na escola, nas atividades, ter tempo pro seu marido. Esse é o seu valor. Depois vem as outras exato. coisas, né, Sandra? Sim. E como isso às vezes fica esquecido? Por isso que a gente se perde da gente mesmo. Sim. Tudo passa a ser prioridade e o que importa para a gente, né, como mulher, fica em último plano. E aí eu entendi que eu podia viver uma vida melhor. Já estava num lugar agradável, já estava conseguindo ali dar atenção para minha filha. A Júlia tem 11 anos hoje, mas eu deixei a Júlia na creche com 4 meses. Não foi fácil. Eu fui muito criticada também na ocasião. Então, eu sempre fiz e tomei algumas ações na vida que choca às vezes um pouco as pessoas, mas foi o meu melhor na ocasião. Sim. Hoje, graças a Deus, eu consigo acompanhá-la, escolhi esse estilo de vida. E aí, sabe qual foi a minha questão? O que que eu vou fazer agora da vida? Não estava trabalhando, tinha um bom salário? Tinha um bom salário, trabalhava numa multinacional. Então, eu tinha um bom salário, um estilo de vida. O que que eu vou fazer agora? Né? E enquanto isso, meu marido ficou com toda a despesa daqui, provendo tudo, graças a Deus que me deu paz. E eu fui olhar para mim com mais profundidade. Falei, gente, o que que eu gosto de fazer? Eu nasci para quê? Né? Para fazer o quê? O que que eu faço? Faço com amor mesmo, que faz sentido para minha vida. É direcionar pessoas. O que que é uma pessoa? Qual é o nome que se dá para uma pessoa que direciona a outra? É mentor. O mentor é aquela pessoa que tem uma experiência, né? Passou por várias situações e direciona a outra. Aí eu falei,
Olha, a crença chegou, né? Eu falei, mas como que eu fui coordenadora de operações de uma multinacional? No dia seguinte eu acordo e sou mentora de mulheres. Como que pode isso? E eu precisei limpar as crenças porque nem eu mesmo aceitava. Só que eu já fazia isso na multinacional, nas empresas por onde eu passei, porque eu tinha time, eu liderava equipe. Então eu já direcionava, só que eu fazia muito mais por eles ali. Eu era, na realidade, essa mentora, de fato, só não era de direito, né? Não era patenteada. As pessoas não me reconheciam ali como mentora, mas Então não ali eu estava era líder. oficialmente, né? Mas já estava. Exatamente. Aí eu falei assim, eu falei, bem, é exatamente isso que eu sou. E a vida toda, Sol, eu trabalhei com mulheres, sou evangélica, foram 25 anos, né, fazendo palestra para as mulheres, liderando grupos de mulheres, com todas essas dores que a gente sente. Então, isso já estava na minha veia, já de anos. Não é, é algo que eu nasci, é um dom mesmo, né, que eu nasci para poder fazer. Pois bem, e fui desenvolvendo, né? E aí eu escolhi mentorar mulheres. Comecei, montei um produto. E qual era o meu foco ali? A harmonia entre a carreira e a vida pessoal. Porque assim era exatamente a dor que eu vivenciei. Eu tinha uma carreira? Tinha. Eu só não conseguia essa harmonia entre a minha carreira e a vida pessoal. Porque como eu não tinha limites, eu não impunha limites e nem valores, às vezes eu me sentia uma mãe culpada e uma esposa culpada. Porque quando era o tempo para eles, eu já estava cansada, eu queria dormir. E eu entendi que não precisa ser uma coisa ou outra. Você pode ser uma mulher próspera, ter saúde, ter uma carreira de sucesso, ter conexão com Deus, né? Aquilo que você acredita, e também ter bons relacionamentos. Eu falei, não precisa ser a carreira ou a família, a carreira ou a educação da minha filha. Eu quero tudo. Se eu puder ter tudo, eu vou ter tudo. Por que não? Porque a gente E aí, cresce, ou você não pode ter tudo. Ou você é, tem isso, ou ou. tá querendo demais, não Nossa, é? quem você pensa que é? Você tá querendo demais, tem Exatamente. tanta gente que não tem. Então, a gente cresce, né? Quando eu era mais nova, a gente ouvia. Como que era? Sorte no amor, azar no jogo, era uma coisa assim. Era mais ou menos isso. Ou você tem um trabalho, ou você tem um namorado, ou um marido. Não podia ter as duas coisas. Exatamente, Normalmente a exatamente. mulher que era. Ainda é assim, a mulher que ela tem uma carreira promissora, ela não consegue ter um relacionamento. Ou ela tem um casamento, então ela não consegue ter. Então a gente foi educada nessa escassez. Ou eu tenho isso, É. ou eu tenho, eu posso ter as duas coisas, de repente não no mesmo tempo, mas eu posso ter as duas E coisas na frente. aceitando, né, só? E a Isso, e gente vai aceitando. aceitando isso como essa fosse a verdade absoluta, e não é, né? Para nossa vida não é. E aí eu falei, eu vou ensinar as mulheres e direcioná-las para elas terem sucesso na carreira delas. E aí independe de onde ela está. Se ela é empreendedora, se ela é seletista, se ela é servidora pública, ela quer crescer, ela quer ter reconhecimento, ela quer ter um salário ali adequado com aquilo que ela entrega, ela pode crescer. E ela pode estar alinhada com valores e limites definidos dentro de casa. O que é importante no casamento dela, na relação, né, dela com os filhos. E aí eu uni e criei um produto. Comecei no individual, montei grupo, e depois essas mulheres, quando terminavam o projeto comigo, falaram, e agora? Aí foi aí, nesse momento que nasceu a comunidade Essência, que é um grupo de mulheres que eu lidero, e vai fazer um ano agora em novembro, onde eu ajudo essas mulheres a saírem da sobrecarga, de tudo que eu vivi de dor. Eu já vivi essa dor e essas mulheres não precisam viver agora, é o seu caminho. E assim, o que eu tenho de diferencial é porque eu sei como que é a vida corporativa e eu sei como é que é esse outro lado também. Então eu consigo, e é só na vida corporativa de empresa nacional e multinacional. Quando eu venho uma executiva, eu sei a dor que ela está sentindo. Eu sei na profundidade o que é que ela está sentindo. E assim, porque eu já passei por lá, eu sei exatamente, né, quando ela compartilha ali comigo. Aí nasceu essa comunidade, onde eu lidero esse grupo de mulheres, e é algo que, assim, eu encontrei meu lugar de força. A minha missão, de fato, é compartilhar com essas mulheres, para elas conseguirem se realizarem profissionalmente, crescerem, sabe, e realizarem os sonhos dela, porque quanta coisa a gente pode fazer. Isso alinhada com a família, porque nenhum sucesso profissional compensa um fracasso familiar. Então, eu trago e levanto essa bandeira aqui através da comunidade. Hoje é a comunidade, amanhã pode ser um projeto mais amplo, né? E eu estou vivendo aqui um dia de cada vez. Mas
é algo que isso me dá muita força porque eu sei dessa missão, daquilo que também Deus colocou como propósito no meu coração. E é isso assim que me motiva. E no meio do caminho, nesses 3 anos, eu vim me transformando. Eu vim conhecendo mais meu potencial e me apropriando de fato de quem eu sou. Então, 2023 foi o ano da decisão. Sabe O aquele ano ano da do basta? virada da chave, né? Foi. E as mulheres, chega uma fase que precisa disso. Você precisa, se, ninguém vai tomar atitude por nós. A gente vai ouvir conselho, direcionamento, mas a atitude é a gente que toma. Então foi o ano, foi junho, 15 de junho de 2023, foi o ano da decisão, onde eu finalizei esse ciclo. O que que aconteceu comigo? Da mulher executora, que se envolvia em vários projetos, que tinha equipe, que viajava, ia para um lugar para o outro, eu implantava projetos nas filiais da companhia pelo Brasil. Eu saí desse papel de energia masculina altíssima, descompensada, não tenho vergonha de falar, uma mulher super fazedora, assim, e assim, até no meu casamento, eu percebi o quanto eu ocupava e tomava o espaço do meu esposo por ter essa energia masculina tão elevada. Que é o que a Isso gente vem chama, muito né, da. dessa mulher, né, que é a que manda, quem manda em casa, a mulher que fala mais alto, o Uhum, marido abaixa a cabeça, né? E nem o oposto, né? O marido fala mais alto, a mulher abaixa a cabeça. Então, os dois, é, a gente tá desalinhado. desalinhada. E eu era essa mulher, total desalinhada. Quem não me conhecia de perto nem percebia. Mas eu sinto sim que eu sugava essa energia dele, do meu esposo. Essa mulher tratou, Até essa palavra, a mulher tratou. tratou. Que a gente chama de mulher yang, né? Que é essa energia masculina muito elevada. Isso é ruim? Não, mas precisa ter harmonia. A gente precisa executar, senão você vai ficar sentada. Você não precisa deixar de ser essa executora, você precisa, mas cadê a tua energia também de sentir, de perceber as coisas, né? Isso fica muito abafado. Aí 2024 foi o ano que eu fui para energia feminina. Total, total. Eu saí de um polo para outro. E ali eu fui perceber mais as coisas, perceber mais minha casa, perceber minha família, perceber meu marido. E o que que aconteceu quando eu fiz essa transição de energia? O meu marido cresceu. Ele assumiu mais o papel dele, aquele papel que talvez eu tivesse assumindo. E aí ele foi crescendo, tomando o lugar dele, prosperando e tal. E aí eu fui para essa energia feminina. Fiquei nessa feminina aí. Meu Deus, mas assim, cadê minha potência? Cadê aquela Sandra executora? Eu comecei a sentir falta. Isso 2024. No início do ano de 2025 foi a minha integração. A minha integração aconteceu mais ou menos em junho desse ano, que eu entendia que nem só energia masculina nem feminina, mas harmonia do yin e do yang na minha vida vai me levar para esse resultado. Então, ó, eu estou no processo. A mulher, cada uma que nos ouvir aqui, ela está numa fase, ela está num processo. E a gente não precisa se sentir atrasada e nem apressar um processo. Hoje eu direciono mulheres, mas eu também estou passando pelo processo. E isso é maravilhoso, porque ninguém é tão perfeito assim que não precise de um direcionamento. E eu ainda faço sessões, porque o fato de ensinar e direcionar, a gente precisa também se cuidar, cuidar É da nossa bacana, está energia. trazendo, né, da gente harmonizar essas duas energias, né? Eu sou apaixonada, né? Energia Yin, energia Yang, a gente integra, né? E a gente é um todo. Porque se eu sou muito yin, eu tenho deficiência dessa energia yang. Se eu sou muito yang, eu tenho deficiência dessa energia. E isso reverbera no corpo, como você trouxe. Eu tinha Sim, desidrose, foi pro nosso tá muito yang. Se eu vou muito pro yin, eu fico muito apática, muito desanimada, eu começo a ter é, letargia, eu começo também a ter problema de insônia, né, de um outro nível. sim, Então, isso a medicina chinesa me trouxe, me mostrou muito que a gente precisa integrar. Se eu tenho muita energia yang, é porque tá falta de energia yin. Se eu tô com muita sim, energia yin, tô com essa energia de falta yang. Então, harmonizar as duas, que isso reverbera no corpo. E uma outra coisa que você trouxe que é bacana, Luciana, quando a gente que é mentora, né? Então, eu me coloco nesse lugar também, de que às vezes a gente não quer fazer porque a gente, conforme a gente vai trazendo as mentoradas, as nossas alunas, as pessoas que a gente atende, quanto a gente vai trazendo, a gente também vai evoluindo. Conforme a gente sim, vai evoluindo, elas vão evoluindo com a gente. Então, tem muitas, às vezes, a gente,
Pare e fica, ah, acho que eu não vou fazer porque eu não estou pronto para o processo. Não, para alguém você já está pronto. Tem alguém que está um passo atrás de você que ela não É, sabe aquilo. E aí, conforme a gente vai evoluindo, que é essa integração que você trouxe. Então, isso é muito bonito. A gente, enquanto mentora, também admitir que a gente precisa também ser direcionado. A gente não é o alecrim dourado, que a gente exatamente. não precisa de alguém. E também, né, Sol, o que que eu penso, né? Quando a gente precisa de um tratamento odontológico, a gente procura o dentista. Sim, Quando você precisa de algo na beleza, você vai lá, procura um cabeleireiro, né, um profissional que atua. Se tem uma questão na pele, você procura um dermato. Quando você tem algo nos ossos, você vai lá, procura um ortopedista, né, um hum, especialista. Percebe que o nosso corpo, ele é tão assim profundo, né, é tão poderoso que cada parte tem um profissional. Agora, quando você tem uma questão com a tua vida profissional, com a tua carreira, você percebe que de repente você está num lugar que não é aquilo. Você precisa de alguém para te direcionar. Quando a gente abre a mente, expande, né? E entende que você precisa de alguém, de vez uma conversa, alguém que possa direcionar você, isso é ouro. da mesma Porque maneira que que você resposta trouxe, que a gente né? não vai ter sozinho, né? Essa questão da mente, né? É que a gente dividiu, né? Mente e corpo foi dividido, mas a gente é tudo um só. Como se fosse, eu tenho uma dor de dente, eu vou no dentista. Se estou com uma dor de estômago, para um gastro. Então, se eu tenho questões na minha mente, estou sempre ansiosa, ou estou sempre É, apática, por que não procurar um profissional que estudou, se aperfeiçoou naquilo, que ainda tem muito preconceito disso, né? Então, para a gente ir caminhando agora para o final, eu queria que você trouxesse qual foi o seu grande aprendizado de toda essa sua história, de tudo que você viveu. Qual que foi o grande aprendizado, Sandra? o grande aprendizado foi ter humildade e entender que retroceder é um caminho para você também avançar. Porque para muitos a minha vida já estava ali pronta. Ah, vai se aposentar agora na multinacional, depois vai ficar bem, já chegou no cargo de liderança, daqui a pouco vai para um outro e tudo. E eu resolvi pausar e recomeçar, independente da minha idade. E outro aprendizado foi entender o que é que eu sentia. Porque às vezes a gente escuta todo mundo, menos a gente mesmo. E se eu ouvisse as vozes, os rótulos que colocaram para mim ali, com certeza eu não ia avançar. Até porque eu venho de uma família bastante tradicional, de servidores públicos, Uhum. de seletistas, e são pessoas que nunca empreenderam e não têm a visão. Fora isso, tem uma crença fortíssima na minha família de que vendedor, né, é uma pessoa que de repente não deu certo, não entende que tudo, né, é projeto em venda. E venda é algo brilhante. É, você tá falando de vendedor, eu lembro. Nossa, nem falava, era até vergonhoso. Com quem você trabalha? Com venda. É, Nossa, coitada da Sandra, foi demitida. É assim, como se fosse a última opção. Não tem outra opção. exatamente. Você vai ser vendedor. Então, eu lembro da minha mãe falando, tinha, antigamente tinha as vendedoras de porta em porta, ia vender Uhum. enciclopédia, vassoura, vendia-se tudo. E minha mãe falava Revista, assim, revista. Minha mãe falava, nossa, lá vem esses vendedores encher o saco. Ela falava, tem tanta coisa pra fazer. Então a gente entendeu que ser vendedor é chato, que é uma profissão desvalorizada, e é justamente o oposto. é, Vender é uma arte. Estamos aqui, nós estamos vendendo. Nós estamos vendendo o que a exatamente. gente faz, né, no sentido não de monetizar, mas no sentido de convencer e direcionar a pessoa E para se tem uma algo área que não melhor. se limita, é venda. Você pode ter qualquer carreira, você vai receber por aquilo ali que você estudou. Agora, se tem algo que não te limita e te leva para o mais, é venda. E a gente vende a todo momento. A gente está sempre comunicando, né? Está sempre trazendo uma informação. Então, esse foi o grande aprendizado. É me ouvir e entender que retroceder para ir para esse novo lugar é algo que fez muito sentido para mim, sabe? E como hoje eu sou grata por ter paz e por entender que eu faço o que eu amo. Quando, sabe qual era um sonho que eu tinha? Acordar de Qual manhã que em é? paz, tomar um café sentada na mesa, sem correria. Quando eu saía correndo, que eu encarava aquele metrô cheio, que às vezes eu ficava com muita dor no corpo, porque eu era muito amassada ali no metrô, eu questionava assim: não é possível que eu não tenha uma vida melhor.
Não é possível que essa é a única vida que eu tenho que ter. Não é possível. E eu não aceitava, sabe? Aquilo, meu Deus, como é que eu posso viver diferente? Eu gostaria de levantar, montar uma mesa. Eu amo mesa posta. Ai, como é gostoso Eu acordar e ter uma mesa posta, não é quero bonito? arrumar a mesa e tomar um café em paz e olhar, escutar o pássaro, escutar, respirar. Eu quero ter um café em paz e depois eu quero trabalhar. Hoje, eu tenho essa vida. Os pássaros, enquanto a gente está aqui, os pássaros estão cantando aqui. Hoje eu estou num lugar que eu sonhei. Hoje eu tomo um café da manhã aqui, quando eu olho para esse verde, tem muito mato aqui, né? Muito verde. Eu olho para esse verde e Deus, obrigada. Só que para eu chegar nesse lugar, eu precisei perceber o que estava vindo aqui. Porque, ó, se tem algo que não engana, é o nosso sentir. E a Sim. mulher tem isso. E pode estar todo mundo discordando, mas tem algo aí dentro de você. E a coragem vem no seguinte: fazer o que você está sentindo, não o que todo mundo está achando. Bonita essa frase, né? Coragem, vou até anotar, E, hein? sabe, e isso foi fazendo sentido para mim. Trouxe preocupação para minha família, para os meus irmãos, minha mãe. Eu acredito que sim, até na ocasião, né? Porque eu sempre fui muito ali, centrada, fazendo as coisas com risco calculado e de repente. Mas, ó, eu entendi o seguinte: o que que eu ressignifiquei nisso tudo? O burnout foi um presente na minha vida. E tudo o que aconteceu foi para eu viver esse novo. Talvez se não fosse o burnout, eu estava na mesma vida até hoje, porque eu sou estabilidade e cautela, quase 80%, 70, 80%. Então eu tenho dificuldade de mudar. E eu precisava de algo talvez externo acontecendo, apesar do interno estar gritando, para eu tomar uma atitude. E assim foi. Então hoje está tudo integrado aqui. O que eu vivenciei, toda a dor, toda a tristeza, todos os constrangimentos que eu passei, né, com a situação, as limitações com essa dificuldade. Eu tinha vergonha de fazer unha, porque os meus dedos estavam tudo feridos. Eu ficava com vergonha de falar. Ou Eu seja, tinha né, vergonha de usar a sandalinha. o seu corpo estava dizendo que você estava com suas feridas internas emocionais e você não estava vendo, ele estava reverberando. Exatamente, E aí, exatamente. para a gente encerrar, o que que você deixaria de mensagem para uma mulher que está passando por burnout, que vai nos assistir, ou, enfim, né? Porque muitas vezes ainda, né, Sandra? Às vezes a gente tem burnout, eu também fiquei doente, né? E eu aprendi com isso, a gente não precisa aprender na dor, mas nós, seres humanos, ainda insistimos em aprender com a dor. O que que você deixa de mensagem para as mulheres que estão passando por burnout? Ou Ó, que escolha. passaram e que não ressignificaram ainda? Primeira coisa que eu quero deixar, a esperança para ela. A esperança de mudança de uma vida nova e maravilhosa. Porque eu estou vivendo uma nova vida hoje. E um outro ponto. Escolha o teu inegociável. O que é que na vida você não vai abrir mão? Escolhendo esse negociável, isso vai direcioná-la para ela tomar atitude. O que que ela, na vida que está vivendo hoje, o que que ela está perdendo? E o que que ela está perdendo é importante para ela? Se é importante para ela, é o caminho para ela perceber que precisa de uma mudança. E ter humildade para buscar ajuda. Porque se eu achasse que, com a experiência que eu tinha, com tanto tempo de carreira, se eu entendesse que eu ia conseguir fazer isso tudo sozinha, talvez eu não chegaria onde eu cheguei. Buscar ajuda e entender assim, quem é que sabe? Quem que domina esse tema para me ajudar? Se a vida está um caos, quem é que é especialista no caos para me ajudar a sair desse lugar? Assim como eu já exemplifiquei aqui, né? Se você precisa de um oftalmo, tem uma questão nos olhos, vai procurar um oftalmo. Você não está entendendo, está confusa a tua carreira, está confusa a situação que você está vivendo, procura um especialista, pede indicação. E para chegar nesse nível tem que ter humildade só. Se não tiver humildade, não vai, porque o ego da gente não deixa. A gente quer passar aquela percepção de que está tudo bem, de que a gente precisa de ajuda de ninguém, tudo está funcionando bem, pede ajuda. Só que E para pedir dentro, ajuda, só que dentro tá tudo, como você trouxe, né, Cidinha, do tá Cid, dentro tá louco. cheio de ferida. Tá cheio, Exatamente. eu falo, nem é vazio, né? É, porque no vazio que a gente constrói algo novo. A gente não toma água
se eu não vou comer se meu estômago tá cheio. Então é no vazio, ao contrário. É, Não é no vazio que a gente preenche algo. Quando tá cheio, a gente tá cheio de ego, de vaidade, de ansiedade, depressão. E pra gente encerrar aqui, uma coisa que eu percebo muito é que nós, mulheres, me coloco nesse lugar, a gente tem muita dificuldade de pedir ajuda. Por quê? Pedir ajuda é sinônimo de ainda de fraqueza. é, Que vão pensar de mim? Eu me coloquei tanto nessa posição de mulher forte, empoderada. Então, esse empoderamento da mulher também passa por esse lugar de saber qual é o meu inegociável e de que, para eu ter esse negócio, eu preciso levantar a mão para pedir ajuda. Tem hora que a gente levanta a exatamente. mão para ajudar, mas também entender que a gente tem duas mãos, que são as nossas É. parceiras. Uma eu dou ajuda e a outra também recebe essa ajuda, né? Nesse equilíbrio do yin e do yang. Uma hora eu dou e uma hora eu recebo. E esse é o caminho para a vida próspera, equilibrar o dar e receber. Não adianta só dar. A gente precisa aprender a receber. E mulher não aprendeu a receber. Não. Ela fica constrangida quando ela recebe. Às vezes ela até deprecia o que ela tem para ela, porque ela não sabe. E falta, de fato, essa competência de saber receber. Então, se também a gente deseja uma vida próspera, eu preciso equilibrar. Se eu só dou e recebo menos, eu preciso olhar para isso. Então, esse foi o episódio, né, que marcou minha vida e que para Que muitos é bonito, assim, Sandra. agora era o fim, mas foi o início de uma história nova e eu estou fazendo muita história, né? Ou E seja, recentemente, ainda tem luz no final do túnel, né? Porque você poderia ter pego esse período que você ficou de licença e ter tomado eu não sou contra nem a favor do medicamento, como você trouxe, né? Cada um sabe do que é importante para si. Você poderia ter tomado medicamento, melhorado ali durante aquele período e voltado para o trabalho continuando normal. Mas exato, você parou, teve a humildade de ouvir o seu sentir que tem algo errado. E mesmo assim, a gente às vezes ouvindo que tem algo errado, a gente continua, porque você fica ouvindo voz. Imagina como é que você vai sair de um trabalho, assim como você, eu também saí de uma grande multinacional. Então, isso também, essa humildade a gente ouvir. Então, parabéns por você ter se ouvido, ter tomado coragem de ser dona da sua história, obrigada. de trazer esse aprendizado, né, que a gente precisa de humildade para sair desse lugar, tá? De a gente pedir ajuda. Tá bom? Exatamente, exatamente. Então, eu vou deixar aqui os seus contatos para você, se Maravilha. alguém quiser entrar em contato com a Sandra sobre a comunidade dela. A gente não deu tempo, ela tem um outro projeto ainda, né, que é a Dama do Sol, que É, são as lingeries com uma sim, proposta diferente, né, Sandra? exatamente. Nós abrimos, eu e minha irmã, era um sonho bem antigo de ter algo juntas, né? Minha irmã tem um viés comercial muito bom e eu faço toda essa parte de gestão também. E aí abrimos uma loja virtual de lingerie que se chama Dama do Sol, e a nossa proposta é levar energia para essa mulher, para ela se permitir se ouvir, sabe? Não só beleza, cuidar dessa mulher por dentro e por fora. E está muito alinhada com aquilo que eu já faço com as mulheres. Sim, E aí o projeto nasceu, tá bem bacana também. E que sabe o que eu bonito. entendi? Não precisa de fato ser uma coisa ou outra. Eu posso ser mentora e dona de uma loja de lingerie, e você que está aqui nos assistindo, você pode ser dona do que você decidir Pois é, ter, não porque a gente precisa é ser só dona da uma nossa coisa. história. Então, e até isso a gente aprendeu nessa, de que seria uma coisa ou outra e tudo, e a gente entende que pode ser mais. Pode ser os São dois. infinitas possibilidades. É isso aí. Sam, muito obrigada por ter participado. Eu que te agradeço. Um Então, beijão para todos. então para quem está aqui nos assistindo, curte, compartilha com outras pessoas para que essa mensagem, essa história da síndrome do burnout, né, que infelizmente é tão comum no nosso país, que ainda é o país que tem maior índice de pessoas ansiosas do mundo. Então, vamos compartilhar para que a gente faça com que esse mundo seja um lugar muito melhor para nós, para as pessoas com que a gente ama, tá? Se você quiser, entre em contato comigo, que você também pode contar a sua história. Vai ser um prazer, uma honra poder ouvir você. Beijo para você e até o próximo episódio.